Se tem uma coisa que eu acho que eu fiz pra caralho em 2018, olha que a gente não tá nem na metade do ano, é gravar podcast. Sério, pra uma pessoa que nunca tinha nem sequer escutado podcast direito na vida, esse ano eu tô me superando no tanto de coisa que eu tô gravando em áudio, digamos assim. Eu acho que eu gravei tanto podcast este ano já que a minha voz sofreu algum tipo de dano permanente e ela tá diferente do que antes, sabe? Eu não sei explicar. Mas não que eu esteja reclamando, eu adoro falar e podcast você basicamente fala, então show! Pra você que não sabe exatamente o que é um podcast, eu vou explicar e depois eu vou falar um pouquinho nesse vídeo aqui sobre a minha relação com podcasts e essas coisas loucas de criar conteúdo pra internet. Podcast é um formato super antigo de criação de conteúdo pra internet que basicamente são pessoas ou uma pessoa conversando sobre um assunto. Ele deriva muito de programas de entrevista ou de rádio, de pessoas conversando sobre um assunto e debatendo ele, às vezes com pessoas especialistas naquele assunto, às vezes só falando, às vezes num formato maluco, às vezes na conversa de bar simples que a maioria dos podcasts trabalha com. Meu Deus do céu, minha garganta tá coçando muito. Em São Paulo tá frio, minha garganta tá nos trinques. E como eu disse, os podcasts são um formato super antigo da internet. Eles existem há um bom tempo, muito antes do YouTube, muito antes de, sei lá, Twitch, Vine, Instagram. Mas pelo menos eu sempre senti que os podcasts eram uma forma de conteúdo meio outsider, assim, meio... Eu não sei explicar direito, mas eu, que sou uma pessoa que tô na internet desde que eu me entendo por gente, sempre ignorei a existência de podcasts, não sei exatamente porquê. E a maioria das pessoas com quem eu convivi com a minha adolescência e infância também ignorava esse formato. A gente estava muito mais ligado em blogs, em YouTube quando estava surgindo e, enfim, tudo que veio depois. Fotolog, sei lá, essas coisas aí. Mas podcast não. Podcast foi uma coisa que eu comecei a ouvir há super pouco tempo atrás. E eu, sinceramente, tô ficando assustada com podcasts. De verdade. Se você acompanha bastante o universo dos podcasts, você deve saber que esse ano saiu uma pesquisa falando um pouco sobre como o público de podcast é. Essa pesquisa mostrou que o público de podcast é um dos públicos mais atingíveis e influenciáveis pelas pessoas que estão criando conteúdo. Porque são programas muito longos, tem podcast que dura tipo 2 horas e as pessoas escutam isso e elas são muito impactadas por aquelas opiniões e elas estão muito abertas a ouvir o que aquelas pessoas têm a dizer. Então, bom, eu achei isso um bagulho muito louco, muito incrível. E, gente, até um dos meus youtubers favoritos, o Cassie Neistat, ele falou que, tipo, este ano é o ano dos podcasts, sabe? People who make podcasts, it's happening. Porque você pensa, é uma coisa que existe há um tempão na internet, é uma coisa que existe há uma caralhada de tempo e do nada ela vai ter um vruf. Sei lá, eu não esperava isso. Mas então, eu era uma pessoa que simplesmente não ouvia podcast, mal sabia o que era podcast, não me interessava por podcast e de repente eu me vi num podcast. Pra você que não sabe, eu sou parte do podcast Poligonal, que é o podcast de games da Vice Brasil. Ele saiu uma vez por semana lá na Vice, se você quiser escutar eu vou deixar o link na descrição. Eu fui convidada a participar desse podcast e eu acho que o primeiro dia da primeira gravação, do primeiro episódio, foi um dos dias que eu fiquei mais nervosa na minha vida, assim. Porque eu ia ter que ficar 2 horas falando sobre um assunto que eu tava insegura, que eu não sabia como é que ia ser, eu não conhecia o formato, eu não conhecia o público, eu não sabia o que ia acontecer naquela merda. E eu tava simplesmente, Jesus Cristo, Pai amado Senhor, Jesus Cristo, me ajuda, o que eu vou fazer aqui nesse negócio aqui, que eu tô ficando muito louca. Me ajuda, pelo amor de Deus. Mas no final foi tudo bem, foi tudo certo e foi show. E cara, os podcasts, eles se tornaram um grande amor da minha vida agora. Talvez não escutá-los, porque eu não sei, mas eu não consegui absorver o hábito ainda de escutar podcast, sabe? Eu escuto um ali, outro aqui, mas eu não sou aquela ouvinte que escuta até o final do programa, escuta as 2 horas de programa. Eu não sou aquela ouvinte que ouve absolutamente todos os episódios sem falta. Eu escuto de vez em quando. Mas afinal, o que eu queria com esse vídeo? Mais uma vez, passar uma liçãozinha de moral pra vocês, porque eu acho que é isso que eu faço nesse canal. Quando eu fui chamada pra gravar o meu primeiro podcast, o primeiro podcast que eu gravei na minha vida, que foi o Poligonal da Vice, eu tava simplesmente muito nervosa e eu não sabia onde aquilo ia me levar. Eu não tinha nenhum tipo de contato com esse formato direito, eu escutava muito pouco de pessoas próximas a mim que produziam, ou sei lá, eu
Cara, eu tava completamente por fora. E aí veio uma coisa que eu pensei no começo desse ano que fez toda a diferença. Em 2018, eu decidi que eu ia falar mais sim pras coisas. Eu ia tentar parar de dar a desculpa de que eu não tinha tempo, eu não tinha energia, eu não tinha, sei lá, saco pra fazer os bagulho. E eu ia simplesmente falar, sim, eu vou fazer. Sim, eu vou me meter nesse projeto. Sim, eu vou tentar fazer isso. Sim, eu vou tentar fazer aquilo. Tudo bem que depois isso me sobrecarregou pra caramba e eu quase fiquei louca e eu tive que ir pro hospital e, enfim, deu um monte de merda, mas tudo bem. Tava dando certo. No momento que me chamaram pra gravar esse podcast, eu tava super apreensiva, claro, porque eu não tinha nenhum envolvimento com aquilo. Mas eu parei e eu falei, eu vou fazer isso. E depois de, sei lá, 2 episódios, eu tava completamente apaixonada por aquilo e eu queria gravar podcast todos os dias da minha vida com aquelas pessoas maravilhosas que são o Isidro e o Falcão, que eu amo muito. Eu vou deixar as redes sociais deles na descrição também. E qual a lição que tiramos disso, meus pequenos gafanhotos? A lição de que experimentar coisas novas às vezes pode ser simplesmente incrível, maravilhoso, mágico, feliz, estonteante, Scrabble Nebbles. Se eu não tivesse falado sim para aquela oportunidade, se eu tivesse deixado com que o meu medo e minha falta de costume, minha falta de interesse, ou o que vocês quiserem chamar nos podcasts, tomasse controle da situação, eu simplesmente não teria me apaixonado tanto e eu não estaria fazendo uma coisa tão legal e que me faz tão bem e que me faz tão feliz. Eu não teria feito tantas coisas maravilhosas, eu não teria conhecido pessoas maravilhosas, eu não teria vivido os momentos legais que eu vivi. Então esquece que a gente já tá quase na metade do ano e esquece que já passou um monte de mês aí e começa uma meta nova agora na sua vida, de falar um pouquinho mais de sim. Você não precisa ser radical igual a mim, que decidiu falar sim pra absolutamente tudo e acabei me ferrando bastante, depois eu faço um vídeo sobre isso. Mas tenta falar um pouquinho mais de sim pras coisas legais que aparecem na sua vida e às vezes pras chatas também, porque vai que você acaba gostando. É isso, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e é isso aí. Eu sou Letinos e esse aqui é o Dropando Ideias. Não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal aqui embaixo que me ajuda pra caramba. Minhas redes sociais estão todas linkadas na descrição e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!